Livro Vida Cristã Normal, capítulo 6, Oferecendo-nos a Deus. Autor Watchman Nee. Compartilhe, se inscreva para mais pessoas vir a usufruir desse ensinamento tão importante para as nossas vidas. O nosso estudo trouxe-nos a uma posição em que podemos considerar a verdadeira natureza da consagração. Temos agora perante nós a segunda metade de Romanos, capítulo 6, desde o versículo 12 até o fim. Em Romanos capítulo 6, versos 12, lemos: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. A palavra que aqui exprime a ação é oferecer-se, que ocorre 5 vezes nos versículos 13, 16 e 19. A palavra implica em consagração, mas não no sentido em que tantas vezes a entendemos. Não se trata da consagração do nosso velho homem, com os seus instintos e recursos, a nossa sabedoria, força e outros dons naturais ao Senhor para Ele usar. Não. Isto fica claro a partir do versículo 13. Nota-se naquele versículo que a condição é como ressurretos dentre os mortos. Isto define o ponto em que começa a consagração. Paulo diz: oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. O que aqui se refere não é a consagração de qualquer coisa pertencente à velha criação, mas somente daquilo que passou através da morte para a ressurreição. A atitude de oferecer de que se fala aqui é o resultado de eu saber que o meu velho homem foi crucificado. Saber considerar-se, oferecer-se a Deus. Esta é a ordem divina. Quando eu realmente sei que fui crucificado com Ele, então espontaneamente considero-me morto. Está no verso 6 e 11. E quando sei que ressuscitei com Ele de entre os mortos, então considero-me vivo para Deus em Cristo Jesus. Está nos versos 9 e 11. Pois tanto o aspecto da cruz denominado morte, como a denominada ressurreição tem de ser aceito pela fé. Quando chego a esse ponto, segue-se que me dou a Ele na ressurreição. A ressurreição, Ele é a fonte da vida. Ele é a fonte da vida real. Realmente Ele é a minha vida. De modo que não posso deixar de oferecer tudo a Ele, pois tudo é dele e não meu. Mas, sem passar pela morte, nada tenho para consagrar. Nada há de aceitável a Deus, pois já condenou na cruz tudo quanto é da velha criação. A morte acabou com tudo que não pode ser consagrado a Ele, e somente a ressurreição torna possível qualquer consagração. Apresentar-me a Deus significa que agora e daqui em diante considero a minha vida como pertencente ao Senhor. Vamos a um terceiro passo que oferecendo-nos a Deus. Observemos que este apresentar-se se refere aos membros do meu corpo,
aquele corpo que, como já vimos, está agora desempregado em relação ao pecado. Oferecei-vos e os vossos membros, Romanos 6, 13, 19. Nem tampouco apresentei-vos os vossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como redivivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentastes os vossos membros como servos da impureza e da iniquidade para iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros como servos da justiça para a santificação. Deus quer que eu considere agora todos os meus membros, todas as minhas faculdades, como pertencendo-lhe inteiramente. É uma coisa grandiosa quando descubro que não me pertenço mais, mas que sou dele. Se os 10 cruzeiros no meu bolso me pertencem, tenho plena autoridade sobre eles. Mas se eles pertencem a outra pessoa que os confiou a mim, não posso comprar com eles o que quiser, nem ouso perdê-los. A vida cristã real começa com o conhecimento destas verdades. Quantos de nós sabemos que, porque Cristo ressuscitou, estamos vivos para Deus e não para nós próprios? Quantos não se atrevem a usar o seu tempo, ou dinheiro, ou talento segundo sua própria vontade, porque compreende que eles são do Senhor e não de si mesmos? Oferecei-vos a Deus. Quantos de nós temos um sentimento tão forte de que pertencemos a outro que não ousamos desperdiçar um só cruzeiro do nosso dinheiro ou uma hora do nosso tempo, ou qualquer dos nossos poderes mentais ou físicos? Certa ocasião, um irmão chinês viajava de trem, havendo no vagão onde se encontrava 3 pessoas não crentes que queriam jogar baralho para passar o tempo. Faltando um quarto parceiro para completar o jogo, convidaram este irmão a fazer parte da partida. Lamento decepcioná-los, disse ele, mas não posso participar do jogo porque não trouxe comigo as minhas mãos. Atônitos, olharam para ele e disseram: o que é que você quer dizer? Este par de mãos não me pertence, disse ele, passando então a explicar a transferência de propriedade que tivera lugar na sua vida. Aquele irmão considerava os membros do seu corpo como pertencentes inteiramente ao Senhor. A verdadeira santidade é esta. Paulo diz: oferecei-vos agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Está em Romanos capítulo 6, verso 19. Façamos isto, e disto um ato definido. Oferecei-vos a Deus. Louvado seja Deus, separados para o Senhor. O que é a santidade? Muitas pessoas pensam que nos tornamos santos pela extirpação de algumas coisas má dentro de nós. Não. Tornamos-nos santos desde que sejamos separados para Deus. Nos tempos antigos, no Antigo Testamento, o homem escolhido para ser inteiramente de Deus era publicamente ungido com azeite e dizia-se então estar santificado. Daí em diante era considerado como posto à parte para Deus. De igual modo, os animais e até as coisas, um cordeiro ou o ouro do templo podiam ser santificados, não pela extirpação de alguma coisa má neles, mas, sendo assim, reservados exclusivamente para o Senhor. A santidade, no sentido hebraico, significava, pois, posto à parte. E toda verdadeira santidade é santidade ao Senhor.
Êxodo 28:36. Estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o sonido ao entrar ele no lugar santo diante do Senhor e ao sair, para que ele não morra. Tome inteiramente a Cristo, isto é, santidade. Oferecer-me a Deus implica o reconhecimento de que sou inteiramente dele. Este ato de me dar ao Senhor é uma coisa definida, tão definida como o reconhecimento. Deve haver um dia na minha vida em que passo das minhas próprias mãos para as dele e desse dia em diante pertenço-lhe e não mais a mim mesmo. Isso não significa que eu me consagro para ser pregador ou missionário. Infelizmente, muitos são missionários, não porque, no sentido que estamos considerando, verdadeiramente se tenham consagrado a Deus, mas porque não se consagram a Ele. Consagraram-nos. Como diria algo inteiramente diferente às suas faculdades naturais, não crucificada para realizar o seu trabalho. Esta, porém, não é a verdadeira consagração. Então, a que devemos nós ser consagrado? Não ao trabalho cristão, e sim à vontade de Deus para ser e fazer o que Ele desejar. Separados para Deus. Davi tinha muitos homens poderosos. Alguns eram generais e outros porteiros, conforme rei lhe designava as suas tarefas. Devemos estar prontos a ser quer generais, quer porteiros, designados às nossas responsabilidades, exatamente como Deus quer e não como nós escolhemos. Se você é crente, então Deus já tem um caminho preparado para você, uma carreira. Como disse Paulo em 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Não só a verdade, a vereda de Paulo, como também a carreira de todo crente foi claramente traçada por Deus e é da máxima importância que cada um conheça e ande no caminho designado por Deus. Senhor, dou-me a Ti, com este desejo somente, conhecer e andar no caminho que Tu me ordenastes. Essa é a verdadeira entrega. Se no fim da vida pudermos dizer como Paulo, acabei a carreira, então seremos verdadeiramente abençoados. Não há nada mais trágico do que chegar ao fim da vida e sabermos que a passamos andando pelo caminho errado. Temos apenas uma vida para viver aqui e somos livres para fazer com ela o que nos agradar. Mas se buscarmos o nosso próprio prazer na vida, nunca glorificaremos a Deus. Ouvi certa vez um crente devoto dizer: nada quero para mim, quero tudo para Deus. Você deseja alguma coisa separadamente de Deus? Ou todo o seu desejo se centraliza na vontade de Deus? Pode verdadeiramente dizer que a vontade de Deus é boa e agradável e perfeita para você? Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação na vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. São as nossas vontades que estão em causa aqui. Aquela minha forte e dogmática vontade própria tem que ir à cruz e eu devo me dar inteiramente ao Senhor. Não podemos esperar que um alfaiate nos faça um terno se não lhe dermos o tecido, nem que um construtor edifique uma casa quando não pusermos ao seu dispor o material necessário e, da mesma forma, não podemos esperar que o Senhor viva a sua vida em nós se não lhe dermos
as nossas vidas para que Ele manifeste nelas e seja verdadeiramente a sua vida. Sem reservas, sem controvérsia. Devemos dar-nos a Ele para fazer conosco o que lhe agradar. Oferecei-vos a Deus. Romanos capítulo 6, versos 13 diz assim: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade, mas apresentei-vos a Deus como redivivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Servo ou escravo? Se nos dermos a Deus sem reservas, muitos ajustamentos talvez sejam necessários na família, nos negócios, na vida da igreja ou em nossas opiniões pessoais. Deus não deixará sobrar nada de nós mesmos. O seu dedo tocará uma por uma todas as coisas que não são dele, e ele dirá: isto tem que desaparecer. Você está pronto? É loucura resistir a Deus e é sempre prudente e sábio submeter-nos a Ele. Admitamos que muitos de nós ainda temos controvérsias com o Senhor. Ele deseja uma coisa de nossa parte enquanto nós desejamos outra. Não ouçamos considerar muitas coisas, nem orar a respeito delas, nem mesmo pensar nelas por medo de perdermos a nossa paz. Podemos fugir assim do problema, mas isso nos colocaria fora da vontade de Deus. É sempre fácil nos afastarmos da sua vontade, mas é uma bênção nos entregarmos a Ele, deixá-lo realizar em nós o seu propósito. Como é bom ter a consciência de que pertencemos ao Senhor e de que não somos de nós mesmos. Não há coisa alguma mais preciosa no mundo. Isto é glorioso. É isso que traz a consciência da sua presença contínua e a razão é óbvia. Eu devo ter o sentimento de que Deus me possui antes de poder ter o sentimento da sua presença em mim. Desde que a sua soberania seja estabelecida, então não ouso fazer coisa alguma no meu próprio interesse, pois sou sua propriedade exclusiva. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para obediência sois servos? Romanos 6,16. A palavra aqui traduzida por servo significa realmente escravo. Esta palavra é usada várias vezes na segunda metade de Romanos capítulo 6. Qual é a diferença entre um servo e um escravo? Um servo pode servir a outra pessoa, mas não se torna propriedade sua. Se gostar do seu senhor, pode servi-lo, mas se não gostar dele, pode notificá-lo que quer deixar o serviço e buscar outro senhor. Esse é o servo. O mesmo não acontece com o escravo. Ele não é apenas empregado de outra pessoa, mas também sua possessão, como me tornei eu escravo do Senhor. Ele por seu lado comprou-me e eu por meu lado ofereci-me a ele. Por direito de redenção sou propriedade de Deus, mas para que eu seja seu escravo devo voluntariamente me dar a ele, pois ele nunca me obrigará a fazê-lo. O problema de muitos cristãos hoje é que têm ideia insuficiente quanto ao que Deus pede deles. Quão facilmente dizem: Senhor, estou pronto para tudo. Você sabe o que Deus pede da sua vida? Há ideias acalentadas, vontades fortes, relações preciosas, trabalhos prediletos, que têm que desaparecer da nossa vida, de modo que não devemos nos oferecer a Deus antes de estarmos prontos a isso. Deus nos levará a sério. Quando o rapaz galileu trouxe o pão ao Senhor, o que fez ele?
quebrou o pão. Deus sempre quebra aquilo que lhe é oferecido, mas após quebrá-lo, abençoa-o e usa-o para suprir as necessidades dos outros. Após nos darmos ao Senhor, Ele começa a quebrar o que lhe foi oferecido. Tudo parece ir mal conosco e começamos a protestar e a nos queixar dos caminhos de Deus. Mas parar neste ponto equivale a ser um vaso quebrado, sem empréstimo para o mundo, porque fomos demasiados longe para que tenhamos utilidade para o mundo. E sem empréstimo para Deus, porque não fomos suficientemente longe para que Ele pudesse usar-nos. Ficamos desengrenados com o mundo e temos uma controvérsia com Deus. Esta é a tragédia de muitos cristãos. A minha entrega ao Senhor deve ser um ato inicial e fundamental. Depois, dia a dia, devo prosseguir, dando-me a Ele, sem me queixar do uso que Ele faz de mim, mas aceitando com grato louvor, mesmo aquilo contra a qual a carne se revolta. Sou do Senhor e agora não mais me considero propriedade minha, mas reconheço em tudo a sua soberania e autoridade. É a atitude que Deus requer e mantê-la é verdadeiramente consagração. Não me consagro para ser missionário ou pregador. Consagro-me a Deus para fazer a sua vontade. Onde estiver, quer seja na escola, no escritório, na oficina ou na cozinha, considerando que tudo o que Ele ordena é o melhor para mim. Pois somente o que é bom pode advir para aqueles que são inteiramente seus. Permita, Deus, que estejamos sempre possuídos da consciência de que não somos de nós mesmos. Louvado seja Deus. Isso é muito importante. Quero aqui nesse momento agradecer a Deus e pedir a Ele para que venha modelar o meu coração, para que assim eu possa dizer: Senhor, sou verdadeiramente do Senhor, consagrada para fazer a sua vontade. Mas prepara-me, Senhor, dá-me um coração. Não, prepara o meu coração mais e mais, porque um coração o Senhor já me deu. Louvado seja Deus. E é um coração de carne. Louvado seja Deus.